Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu tenho recebido muitas dúvidas, muita gente está me perguntando se ainda vale a pena investir no Tesouro Direto e se de repente existe alguma alternativa melhor para isso, tá? E para responder essa questão, junto comigo eu trouxe aqui uma especialista em investimentos que é a Glenda Mara, você é economista também, né? Também, obrigada pelo convite, participar com você. Bom, eu sou economista também. O que eu faço no meu dia a dia? Eu olho o cenário macroeconômico para indicar na série Tesouro Direto na Levante quais são os títulos adequados para cada momento, o que comprar, o que vender, qual que é a hora certa de cada um. Legal, então gente, a Glenda ela sabe tudo aqui, ela acompanha o cenário econômico brasileiro como um todo, de renda fixa também, e ela vai poder trazer algumas opiniões muito interessantes aqui pra gente, tá? E inclusive, você trouxe um relatório aqui de presente pro pessoal, né, falando sobre essa boa alternativa. Isso, porque eu não gosto só de Tesouro Direto, né? Então eu trouxe uma alternativa, só baixar aqui embaixo. Né, ficou redundante, mas tudo bem. E tem um relatório bem completinho sobre essa alternativa que a gente vai conversar. Tá bom, então a gente vai falar hoje sobre uma alternativa do Tesouro Direto. Então, para você ter todos os detalhes, o link está aqui na descrição. Mas, Glenda, traz aqui para a gente, então, sua ideia sobre o Tesouro Direto. Qual que é esse cenário atual e se ainda vale a pena investir? Para começar, Tesouro Direto sempre vai valer a pena, né? Então, mesmo porque a gente sempre tem que ter renda fixa na nossa carteira de investimentos, não tem como fugir, eu quero ser 100% ações, não dá. Eu sempre digo que é importante a gente proteger o nosso patrimônio, Com né? certeza. Tem que aliar proteção de patrimônio e também uma outra parte com potencial de rentabilidade, né? Mas quando a gente fala de segurança, acho que é imbatível, né? É imbatível, imagina, você tem um título que o governo emite, né? Em última instância, sei lá, o governo emite mais título, ele vai te pagar. Então, segurança é muito importante, eu prezo bastante. Então, o Tesouro Direto, ele cumpre com isso daí muito bem. E a gente tem um retorno interessante, assim... A gente estava conversando, né? A nossa taxa caiu bastante, mas, gente, é uma das mais altas do mundo ainda. Sim. Então, o retorno é interessante, sim. Então, você tem que só que adequar o seu portfólio. Reserva de emergência, colocar no Tesouro Direto, eu gosto bastante. Eu até acho que o Tesouro ele traz essa possibilidade de acordo com os seus interesses, né? Então, por exemplo, uma reserva de emergência, no Tesouro Selic, você precisa de liquidez diária e muita segurança. Então, excelente. tá okay, né? Retorno ok, acima da poupança. E aí quando você traz pra gente essa ideia os juros no Brasil, eles ainda são muito altos, né? Quer dizer, há um tempo atrás... É lógico, né? Era muito mais. Então, a taxa de juros, a taxa Selic chegava a ser 14%. Hoje, ela está na casa dos 6,5%. Pode ser que diminua até 5%, né? Mas quer dizer que isso é pouco? Não, quer dizer que era maior antes. Mas se a gente comparar com outros países, essa taxa de juros ainda é alta. É interessante ainda. E visão de longo prazo também, interessante. Aposentadoria, 2045, a gente está longe ainda. Então, dá sim para você aplicar e ter um retorno lá na frente interessante. E esse 2045, por exemplo, é o Tesouro IPCA. Então, o rendimento caiu bastante. A gente viu o fechamento de curva assim, bem acentuado, mas ainda dá sim para ganhar. Então, caiu, mas quer dizer ainda que é uma taxa de juros real na casa de uns 2%, né? Então, isso é dinheiro no bolso. E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, isso, né? É segurança e uma rentabilidade interessante, né? Então, com certeza. Por isso, eu ainda acho que vale a pena continuar investindo no Tesouro Direto, porém, precisamos ficar atentos a outras alternativas, como você disse, dentro de um portfólio, tem que manter uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. Só que nessa parte da renda fixa, além do Tesouro, temos outras alternativas. Sim, a alternativa que a gente trouxe hoje, que é o crédito privado. Esse nome é feio, né? Na verdade, ninguém entende direito o que é crédito privado. Mas são aquelas letrinhas lá na corretora, sabe quando você procura? Tem LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, CDB, tudo isso é crédito privado. O que são, né? No basicão. São emissões de dívidas de empresas. Então, a gente tem o crédito privado bancário, então o CDB é uma dívida do banco. A gente tem o LCI e LCA também, né? Que vai para o crédito imobiliário, agrícola. Mas é do banco, então como intermediário, então você tem essa diferença. E tem o crédito privado raiz mesmo, que é quando a empresa emite o título de dívida. Então quando você vai procurar uma debenture, sempre tem qual que é a empresa que é a emissora. Tá. Então é isso, você vai receber um retorno de acordo com que aquela empresa, qual que é o risco que ela tem, qual que é o prazo dela. E por que a gente chama isso de renda fixa? Então renda fixa porque você tem a previsibilidade do seu rendimento, né? Então, ele segue basicamente do Tesouro, né? Então, fala um pouco, se trouxe CDBs, LCIs... E aí, o rendimento dele vai ser a mesma coisa, indexado, pré-fixado, pós-fixado. Então, você vai ter rendimento, você vai receber 7% daqui 2 anos. Então, já sabe como que é pré-fixado.
Pós-fixado vai ser atrelado a algum indicador, ao CDI, vai render 100% de CDI, 120% de CDI. Então aí você que vai ter que olhar, porque cada empresa, cada emissor vai escolher qual que é a melhor forma para você ter o seu rendimento. E por que agora é um bom momento? Então, tem alguns motivos que explicam esse momento. Primeiro, o Brasil, de retomada de crescimento e tudo mais, né, que a gente está esperando. As empresas fizeram lição de casa. Então, está todo mundo redondinho, pronto para fazer investimentos, para crescer e aproveitar essa retomada do país. Mas, para elas fazerem esses investimentos, elas precisam de dinheiro. Como é que a gente vê que as empresas geralmente captam esses recursos? Via BNDES, muito utilizado, né, nos últimos anos, só que a torneira do BNDES fechou, né? Então, tende aí para frente ser muito mais difícil você conseguir um crédito com BNDES, barato e com facilidade. Então, isso aí tem um impeditivo. Tem os bancos privados e públicos também que vão continuar dando crédito para as empresas, mas o diferencial que a gente vê agora, como um incentivo até, é porque elas podem ir ao mercado e emitir seus títulos, né? E com o desenvolvimento do mercado de capitais até do Brasil, a gente acha que vai ser um momento interessante, vai ver muita empresa indo ao mercado emitindo esses títulos. E aí você, investidor, vai conseguir aplicar desses papéis, das debêntures, por exemplo. Então vai ter muita oferta assim que a gente der uma pequena ajustada. Tá, então o público que está ouvindo a gente vai começar a ouvir muito falar sobre crédito privado aqui ao longo dos próximos meses, com né? certeza. Vai ver muito vídeo no YouTube sobre crédito privado. Muito youtuber, o pessoal da corretora vai falar muito sobre Vão oferecer, isso, né? vai ser até um assédio que é importante tomar cuidado, né? Porque vai ter muita gente te oferecendo. Olha essa oportunidade, olha essa taxa que boa, rendimento super alto. Mas, Mas a gente tem que entender, então, por exemplo, você está trazendo aqui pra gente essa ideia de que as empresas vão a mercado captar recurso, em troca disso vão oferecer uma rentabilidade, mas a gente tem sempre que entender aí que tem uma empresa por trás disso e ela também tem os seus riscos, né? Aquela história que não tem almoço grátis, né? Então, viu aquela taxa super alta, desconfia. Prazo, tem que entender, tem debênture de 7 anos, é interessante para você? O mercado secundário, né, que quando você tenta vender o seu título na corretora, por exemplo, ele não é regulado. Então, assim, você não sabe exatamente que taxa você vai conseguir, como que vai ser, não está ali na tela do seu home broker. O mercado secundário, ele é bem pequeno, né? Bem pequeno, é bem difícil de conseguir negociar. Né? Então, um investidor menor vai ter uma dificuldade maior para fazer isso. Provavelmente ele vai ter que levar até o vencimento. Provavelmente. Então, são pontos interessantes para considerar. E risco, gente. É porque muita gente acha que não, imagina, é renda fixa, não tem risco nenhum. Tem risco sim, a gente já viu diversas empresas não pagando os seus títulos. Então, a gente tem, recentemente aconteceu, agora a gente até comentou, de uma empresa que emitiu títulos... Debêntures, né? Debêntures, e as pessoas vão ficar na mão. Então, muita gente tentou vender no mercado secundário, já não conseguiu. O prazo é um pouquinho maior, eles estão tentando negociar a taxa de 8% para 1,5%. Então, tem que tomar atenção. Ou seja, alguém comprou com uma rentabilidade pré-acordada de 8% e a empresa não vai pagar. Não vai. Tá oferecendo 1,5%. 1,5%. Se conseguir receber isso. Tá, então beleza, tem esse risco, porém, de outro lado, tem uma possibilidade de retorno de rentabilidade maior, não é? Com certeza. Como você tem esse risco atrelado, a ideia é que você consiga um retorno maior. Então, mesmo sendo a fatia de renda fixa da sua carteira, tem que entender que tem um pouquinho mais de risco. Então, assim, não quer nenhum tipo de risco, quer segurança? Tesouro direto. Fica no tesouro. Quer um pouquinho mais de rentabilidade? Você pode pensar em algum título de crédito privado. Na verdade, você acha que é melhor investir diretamente num título de crédito ou, de repente, num fundo de investimento? Olha, hoje em dia eu tenho preferência por fundos de investimento. Por quê? Tem essa história do risco de crédito, né, que é super importante. Não é porque não tem variação, que não tem volatilidade, porque não tem risco. Então, tem o risco de crédito. E aí, no fundo, tem algumas vantagens. Então, primeira vantagem, investimento mais baixo. Então, tem fundo que a partir de R$500 você consegue investir. Se você for pegar um título, você vai ter que fazer um investimento maior e um título só. Tem fundo que tem mais de 80 opções. Então, preste atenção quantas opções, quantos investimentos o seu fundo tem. Tem uma gestão profissional. Você imagina olhar aquela lista na sua corretora de um monte de títulos diferentes, de empresas diferentes e saber o que vale a pena e o que não vale, pode ser difícil. Agora, um fundo que tem uma gestão profissional, eles visitam a empresa, eles conversam com o concorrente, faz toda a lição de casa para conseguir avaliar se vale a pena entrar ou não. Então, é importante, sim, ter uma gestão de um fundo, você vai pagar uma taxa, considere uma menor, mas também tem que cuidado com o fundo, né? Não entrar oba-oba, entrar em qualquer fundo. Porque também tem a questão da liquidez, né? O fundo, ele
ele tá nos títulos longos também. Então, é o título que vai vencer daqui 15 anos. Ele vai conseguir, se tiver resgate, vai conseguir pagar todo mundo? Dá uma olhada. Como que foi a cota quando teve resgate? Caiu, ele conseguiu pagar todo mundo? Então, são vários critérios que você tem que levar em consideração, mas a notícia boa é que no e-book a gente dá várias dicas. Então, tem várias explicações do que você tem que levar em consideração. Tem a questão das garantias, que é um tema mais complexo que as empresas oferecem, né? Então, é bom você dar uma olhadinha, entender o que ela está oferecendo. Então, ou seja, tem que saber o que está fazendo. Existem as oportunidades, essas alternativas. E como a gente não consegue explicar tudo em apenas um vídeo, tem esse link aqui, a gente vai deixar na descrição, que fala tudo a mais que a gente não conseguiu trazer aqui nesse vídeo, para você saber como investir nos créditos privados, né? Se é uma boa alternativa para você ou não. Então, o download você pode fazer, o link está aqui na descrição. Com certeza, é isso. Vamos para o crédito privado, para o Tesouro Direto, só faça isso com muito cuidado, muita parcimônia. E se você gostou do vídeo de hoje, coloca aqui, #VoltaGlenda, que ela vem aqui falar mais sobre... Você quer falar mais sobre o quê? Sobre renda fixa, renda variável? O que vocês quiserem, macroeconomia, câmbio... Deixa aqui nos comentários, então, o que você quiser, que a Glenda volta aqui para falar com a gente numa outra oportunidade, tá bom? Valeu, Glenda. Obrigado. Obrigada pelo convite.